Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Bom, já recebi essa semana já as primeiras cartas de orientação, os primeiros cronogramas, tá? No cronograma, não se preocupem em relação de não ter uma data fixa, tá? Vocês podem colocar ali primeira semana, segunda semana, a cada 15 dias, a cada semana, tá? Não precisa ser uma coisa muito fixa, tá? O que é importante aquele cronograma é porque já aconteceu quando chega lá perto de entregar o projeto, o professor falar que não orientou ou orientando falar que o professor não orientou, né? Então, com esse documento, a gente tem uma comprovação que foi feito um compromisso entre você e o seu orientador, né? E aí, se caso tem divergências, nós temos um documento a qual recorrer caso tenha algum problema. Por isso que é necessário esse cronograma. Tá? E no cronograma, vocês podem estar colocando os itens que estão no manual do projeto. Tá? Se não sabe qual é a atividade que vai fazer, é só pegar e olhar lá os itens que tem: introdução, objetivo, problema, justificativa, hipótese, resultado, conclusão, resultados esperados, cronograma, e colocar lá nas atividades, e aí você planejar com o seu orientador quando você vai estar fazendo. Tá? Por isso essa questão do cronograma. Eu tive várias pessoas me perguntando por que botar o cronograma, o que colocar no cronograma. Então, eu dou de dica vocês colocarem os itens que tem no projeto, no cronograma, e colocarem as datas. Se não tiver data fixa, coloquem a cada 2 semanas, a cada semana, enfim, coloquem algum prazo para que depois não dê problema entre você e seu orientador, tá? Porque acontece bastante, infelizmente, essa questão aí de o orientador demorar demais ou orientando não mandar o material no período certo, ok? Outra coisa que eu queria falar para vocês, para deixar bem claro para todos, que também foi um item muito perguntado essa semana, é o que vocês têm que fazer agora. O que vocês vão fazer nessa disciplina é o seu projeto de pesquisa, tá? O que é um projeto de pesquisa? É um projeto do que você pretende pesquisar. Não é agora que você vai procurar os artigos que você vai trabalhar, não é agora que você vai procurar seu dado, não é agora que você vai fazer isso. Agora é o momento de você planejar o que você quer fazer. Tá? É um planejamento daquilo que você quer fazer. E vocês não vão conseguir fazer esse planejamento se não estudarem o tema de vocês. Por isso que todo mundo fala que para o TCC, escolha um tema que você goste, porque você vai ter que estudar aquilo ali. E esse estudo, como é para uma monografia, é um estudo individual, é um estudo solitário, é um estudo só seu, né? É uma coisa que só interessa a você. Então, precisa ser algum tema que vocês gostem, porque vocês vão estudar muito esse tema, certo? Então, agora o que vocês vão fazer é planejar essa pesquisa. E para planejar essa pesquisa, vocês precisam estudar sobre o que querem pesquisar, tem que estudar como querem pesquisar, porque tudo isso envolve uma série de itens que precisam ser preenchidos. Ok? Lá hoje eu alterei aqui na sala e botei o manual do projeto de pesquisa bem em cima
Tá? No primeiro item que aparece lá na aula 5.5, eu deixei lá um manual do projeto de TCC. Por que que eu deixei lá? Lá no manual tem todos os itens que vocês precisam preencher nesse semestre, tá? Que vocês precisam fazer nesse semestre, que vocês vão escrever nesse semestre. Lá está relatado todos os itens que vocês vão fazer. Só que para começar a fazer aqueles itens, vocês precisam primeiro decidir o que vão estudar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é conhecer o que a gente quer estudar. Para isso, a gente utiliza duas ferramentas. Tá? A primeira ferramenta que a gente utiliza é esse instrumento aqui, o qual vocês têm que fazer. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Que já está também lá na nossa sala. Nós vamos começar por aqui. Tá? Pela definição do tema. Então, essa é a primeira coisa que vocês precisam definir. É aquilo que vocês querem trabalhar. E só tem um jeito de vocês definir o que vocês querem trabalhar. O primeiro jeito que tem para descobrir o que vocês querem trabalhar é procurar material sobre aquilo que você pensa. Então, como que é que a gente descobre aqui para fazer o que é tema? Então, vocês têm esses 4 itens para preencher. Tema, delimitação do tema e formulação do problema e os termos, que são as palavras-chave e os descritores. Só deixa eu entrar aqui na sala junto com vocês para ver o que vocês estão enxergando. Então, esse é o primeira atividade que vocês vão precisar preencher. Para alguns, esse processo é muito fácil e até já está pronto. Para outros, esse processo é um pouquinho mais demorado. Então, a primeira coisa que vocês precisam saber, o que vai ser esse tema? Esse tema, ele é o conceito maior do trabalho de vocês. É aquilo que vocês querem estudar. Tá? Qual que é o tema? Então, o tema, a maioria já tem na cabeça. Né? Eu quero estudar a saúde da mulher. Eu quero estudar a saúde da criança. Eu quero estudar UTI. Eu quero estudar a parada cardíaca. Eu quero estudar hemodiálise. Então, esse tema é aquela coisa maior. Tá? Então, vocês precisam determinar qual é o tema que vocês querem estudar. Depois que vocês determinam o tema que vocês querem, vocês precisam delimitar esse tema, tá? Por exemplo, eu quero estudar sobre hemodiálise. Beleza. O que dentro da hemodiálise eu quero estudar? Dentro da hemodiálise, eu quero estudar deixa eu ver, as complicações que tem na hemodiálise. Então, eu delimitei o meu tema. Tá? Então, eu preciso ter aquilo que eu quero estudar que é maior e depois eu preciso delimitar o meu tema, que é o que dentro desse tema eu quero estudar. Tem algum de vocês que já conseguiu fazer essas duas perguntas para compartilhar com a gente? Pode ser o meu, professora, se quiser. Pode falar, qual que é o seu, Dai? Meu tema é hanseníase. A minha delimitação do tema é avaliar
a relação da orientação que o paciente tem que receber sobre a prevenção de incapacidade física pela doença com o score de SALSA, que é o que, para quem não sabe, né, é o que, assim, dá um score, dá uma numeração sobre o grau da incapacidade do Certo. paciente. Então, na verdade, isso tudo que você falou, na verdade, é o seu problema, é a sua pergunta. Você já está respondido item 3. Você já tem o seu problema. A delimitação no seu tema é que o que dentro da Hanseníase você vai trabalhar? Dentro da Hanseníase, você vai trabalhar as orientações em relação... Qual que é a parte final? Em relação às complicações? Não. A prevenção de incapacidade física. Prevenção de incapacidade física. Então, a delimitação é a prevenção de incapacidade física na hanseníase. E aí você já tem o item 3, que é a formulação da sua pergunta. O que é a formulação da pergunta ou a formulação do problema? É quando você determina o que dentro desse tema delimitado você quer saber. Então, a formulação desse problema é uma pergunta. Né? Por exemplo, aí no caso da Daiane, ela quer saber se os pacientes estão recebendo a orientação correta em relação à prevenção de incapacidade. Então, essa é a pergunta dela. E aí, depois, ela vai organizar isso para fazer o objetivo. É que dela está bem adiantado, porque ela já tem até o objetivo e até o método que ela vai trabalhar. Lalisca, pode falar. Oi, professora. Eu queria compartilhar e até pedir orientação também para a senhora. Eu já tive reunião com a minha orientadora e a gente já definiu muitas coisas, como objetivos e tudo mais. Certo. Aí eu queria saber, em relação à delimitação, que a gente conversou sobre isso. Eu vou estudar o processo de enfermagem aplicado à qualidade da assistência na hospitalização da criança. A delimitação, aí eu fiquei em dúvida, porque, no caso, meu tema seria processo de enfermagem, a delimitação, o processo aplicado à assistência da criança? Isso, exatamente. O teu tema é o processo de enfermagem. Isso. E a delimitação é o que dentro do processo tu vai estudar. Dentro do processo, tu vai estudar a sistematização para criança. Isso. E aí a minha pergunta é o seguinte: de que maneira o processo de enfermagem contribui para a qualidade da assistência? Isso, é isso mesmo. É uma pergunta. Okay. Qual maneira ou qual método o processo auxilia na sistematização da assistência de enfermagem para criança? Entendi, tá bom. O problema é sempre uma pergunta. Aí eu ia perguntar uma coisa, a gente tem que levantar a hipótese positiva e negativa? Tipo, afirmativa e negativa ou não é necessário? As hipóteses, elas estão relacionadas, já que você perguntou, eu vou dar uma adiantada. Isso é da próxima aula, a gente discute um pouquinho mais a fundo. Mas a hipótese é assim, quando o trabalho é quantitativo, eu tenho duas hipóteses, tá? Uma hipótese nula e uma hipótese alternativa. A hipótese nula é o que não acontece, a hipótese alternativa é aquilo que acontece. Agora, quando o trabalho é um trabalho qualitativo, que eu acho que é o seu caso, você vai trabalhar com que é qualitativo, aí você não precisa ter duas hipóteses. Você pode ter só apenas uma hipótese daquilo que você acha que vai encontrar. Entendi. Tá? Não precisa ter duas. Duas só é obrigado a ter aqueles estudos que trabalham com números. Que aí um é encontrar resultado e outro é não encontrar o resultado. Entendi. Mas quando é pesquisa quali, é aquilo que você acha que vai acontecer. Não necessariamente precisa ter duas. Tá?
Girlaine, você tinha baixado a mão, subido a mão e baixou. Não vai mais perguntar? Já era a mesma pergunta? Oi, professora, boa Oi. tarde. Boa tarde. Então, o meu coloquei assim, o tema ventilação mecânica e a delimitação do tema, principais cuidados em paciente em ventilação mecânica. Certo. Será que é isso mesmo? Pode ser. Pode, né? Pode. Tá. Dentro da ventilação mecânica, você vai estudar qual que são os principais cuidados. Sim. Tá, joia. Aí o seu problema é transformar isso numa pergunta. Tá. Esse aí que eu fiquei na dúvida, eu não consegui fazer isso aí. O seu problema vai ser quais são os principais cuidados para a ventilação mecânica. E aí você pode deixar a delimitação do tema como principais cuidados para a ventilação mecânica. Tá? Os dois são muito parecidos. Não se preocupem, fica parecido mesmo, não tem problema. Tá. Tá? Não tem problema que vai ficar parecido. Eu não sei quem levantou a mãozinha primeiro, se foi a Gabriela, a Vitória ou a Neide, eu não consegui acompanhar. Obrigada, professora. A Neide. A Neide? Neide, então é você. Oi, boa tarde, professora. É o seguinte, o meu tema, na verdade, que eu coloquei lá que eu mandei para você, é o perfil sociodemográfico dos doadores do banco de sangue do hospital regional aqui. Certo. E aí, o meu tema, então, vai ser o quê? Banco de sangue? Exatamente, o seu tema E é a banco de sangue. delimitação do tema é o perfil sociodemográfico? Isso. Aí eu vou ter que doadores. formular uma pergunta. Um Isso. problema, aliás. Aí Que vai ser a minha pergunta. a sua pergunta, Neide, é quase o que você colocou lá, só que em forma de pergunta. É qual o perfil dos doadores do CT do Hospital Regional de Cáceres? Entendi. É transformar a sua delimitação numa pergunta. Fica muito parecido, não tem problema, tá? Tá. Mas por que é importante vocês definirem isso? Porque o seu tema e a sua delimitação do tema vão precisar aparecer no referencial teórico. No referencial teórico, você tem que explicar o que é seu tema e qual é a sua delimitação. Então, por exemplo, da Neide, primeiro ela vai ter que explicar o que é banco de sangue. Depois ela vai explicar o que são os doadores. Aí ela entra no problema dela. A mesma coisa vale para as outras. A Girlaine, no referencial teórico dela, ela primeiro tem que explicar o que é ventilação mecânica. Depois ela vai explicar quais que são os cuidados da ventilação mecânica. E por aí vai. Da Daiane, primeiro ela vai explicar o que é hanseníase. Depois ela vai explicar o que é incapacidade para hanseníase. Aí ela entra no problema dela. A próxima, quem que é? Vitória ou Gabriela? Entendem qual que é por que a gente está fazendo isso? Isso é para vocês montarem o projeto de vocês. Vitória. Vitória? Oi, estão me ouvindo? Tô. Então, professora, eu tinha colocado saúde do adolescente no tema e a delimitação às infecções sexualmente transmissíveis. Certo. Na formulação do problema, eu coloquei qual a percepção dos adolescentes sobre as formas de transmissão das infecções sexualmente transmissíveis em uma organização privada sem fins lucrativos de Cáceres, Mato Grosso. Tá. Tu não precisa colocar já no teu problema onde vai ser. Esse local aí tu pode deixar lá para o objetivo. Tá. Né? Então, a sua pergunta é só até... Para a Neide também vale isso. Não precisa já colocar na pergunta qual que é o local que vocês vão desenvolver. A pergunta pode ser só a primeira parte. Qual a percepção dos adolescentes sobre as infecções? Ok. Onde vai ser, você vai colocar lá no objetivo e lá na metodologia. Uhum. Tá? Porque esse primeiro momento, a gente está traçando o que vocês vão ter que estudar, que é o que vai estar no referencial teórico. Ok, professora. Tá? Okay. O local é a outra parte. Vocês já estão bem adiantados. Tá ótimo. Gabriela. Eu só queria
esclarecer uma coisa por causa da Larissa, que ela falou sobre a hipótese. E daí, igual o meu tema, ele está como eu quero trabalhar com dados quantitativos, né? Gabriela está cortando. E eu quero trabalhar com a incidência da mortalidade por infarto agudo do miocárdio em adultos e idosos no Pantanal, nos anos de 2000 a 2019, só que já tem os dados. Eu sei que tem esses dados. Então, eu preciso fazer a hipótese negativa também? Precisa. Cortou um pouquinho aí o seu áudio, mas eu entendi que você vai trabalhar com dados secundários sobre os infartos. Você já sabe que está aumentando os infartos, porque já tem esses dados, você já sabe disso. Mas mesmo assim, você vai ter que fazer a hipótese nula. A sua hipótese nula é que não que você não vai encontrar. Oi, tá me ouvindo? Tava cortando. Fala de novo o seu tema. Na internet. Ou se não, escreve no chat, que aí eu leio o seu tema e eu já consigo, acho que, relacionar. Eu entendi que é quantitativo e entendi também que é com dado secundário. Mas eu não entendi o seu... infarto. Eu sei que é infarto, mas eu não entendi a delimitação. Me escutou, não? Acho que dela está cortando. Está cortando para mais alguém? Tá, professora. Não, então daqui a pouco a Gabriela tenta de novo ou escreve no chat aí para nós, Gabriela. Mas eu acho que é bem isso que a senhora entendeu mesmo. Eu também entendi que é o mesmo assunto. Eu acho que isso. Vamos ver se ela... Escreve no chat aí, Gabriela, só a delimitação do seu problema, só para me dizer. Eu sei que assim, quando vocês trabalham com dados secundários, eu sei que passa na cabeça de vocês que vocês já têm acesso a isso e vocês já têm uma pré-resposta. Mas vocês têm que imaginar que vocês não sabem disso ainda, tá? Embora a gente... Porque a gente está fazendo aqui é o projeto. Embora eu saiba que eu vou receber um resultado, que eu tenho já um pré-resultado, eu não posso trabalhar com essa percepção. Eu tenho que trabalhar no sentido que eu vou começar agora e que eu vou descobrir. Porque se você já sabe, e se todo mundo já sabe, você não precisa estar fazendo essa pesquisa. Entenderam? Se é uma coisa que é óbvia, não tem necessidade. Então, tem que ter alguma coisa que ainda não se saiba. Acho que o próximo que levantou a mãozinha foi a Thaís. Professora, a Gabriela mandou aqui no grupo o nome do trabalho dela. A senhora quer que leia? Leia aí, por favor, que eu não estou com o WhatsApp aqui. Incidência da mortalidade por infarto agudo do miocárdio em adultos e idosos no Pantanal. Só um pouquinho. Ah, já sei, então, o que é. Então, deixa eu ver se ela voltou. Ela tinha saído, né? Deixa eu ver se ela... Ela colocou aqui no Brasil de 2000 a 2019. Tá, vamos ver se ela volta. Aí eu respondo para ela e já respondo para todos. Eu já sei qual que é a hipótese dela. Thaís, você está com a mãozinha levantada. Professora, eu estou só com uma dúvida na minha delimitação, se ela está certa. O tema ficou o maus tratos a crianças e o papel da enfermagem. E a delimitação ficou... Peraí. Estabelecer a descrição do processo de atendimento a crianças vítimas de maus tratos e a legislação, tá certo? Essa a sua formulação do problema é o seu objetivo, tá? Porque começa com verbo. Isso é o seu objetivo. A delimitação que você leu, lê de novo a delimitação para mim. Estabelecer a descrição do processo de atendimento a crianças vítimas de maus tratos e a legislação.
Tá? Esse que começa com o verbo, que é o estabelecer, esse daí já é o seu objetivo. Não, mas o objetivo é outro. Ai, meu Deus, então eu anotei errado. Tudo que começa com verbo é objetivo. O seu tema, Thaís, é maus tratos, tá? Esse é o seu tema. É maus tratos. Aí, a delimitação do problema vai ser o que tem do cuidado de enfermagem com os maus tratos nas crianças, que eu perdi aí. Em relação ao atendimento a crianças vítimas de maus tratos e a legislação, que no caso o ECA, o que ele traz e tal. Tá, então, a sua delimitação... Espera aí que eu tenho que pensar. Você quer saber o que a enfermagem está fazendo? Como é o atendimento. Ou como deveria ser o atendimento? Como deveria ser de acordo com a legislação. Tá, algo relacionado assim. Então, assim, o teu tema é maus tratos em criança. Esse é seu tema principal. Sim. É o que você vai trabalhar primeiro, você está interessado em saber os maus tratos nas crianças. A delimitação do seu tema é o papel da enfermagem no atendimento aos maus tratos das crianças. Aí, qual que é a sua pergunta? Qual o papel... Você está anotando? Aham. Tá. Lembra sempre lembrem que o problema é uma pergunta. Tem que vir com ponto de interrogação lá no final, tá? Todo problema tem que ser uma pergunta. Então, a delimitação fica o papel da enfermagem no atendimento a crianças vítimas de maus tratos? Isso. E aí, o teu problema vai ser qual é o atendimento prestado pela enfermagem às crianças vítimas de maus tratos. É uma pergunta. Aí, aquele lá que você que você começou com estabelecer, aquele lá é teu objetivo. Tá ok. Tá? Obrigada. Uhum. Cíntia. Oi. Professora, o meu tema é parto. E a formulação do problema seria qual a relevância das variáveis na via de parto? Ou de qual forma o pré-natal influencia na via de parto? Isso. Essa é a segunda. Qual forma o pré-natal influencia na via de parto? Pode ser quais... Peraí. Não queria usar a palavra variável. Pode botar... Quais fatores do pré-natal influenciam na escolha do parto? Acho que fica melhor assim. Ok. E aí, a delimitação do tema seria meio que a mesma coisa. Isso. A delimitação do tema é fatores de influência do parto. No parto. Não é do parto, é no parto. No parto. Isso. Ok. Fatores de influência no parto. E o tema é parto. Ok. Saúde da mulher, parto. Giovana. Oi, prof. Oi. Deixa eu ver se... Eu quero saber se o meu tá certinho. Então, segundo a senhora, o tema que eu vou falar é sobre teorias de enfermagem. E a delimitação do tema é teorias de enfermagem no cuidado de lesões de pele. É uma revisão integrativa. E a minha pergunta é quais das teorias de enfermagem que embasam a assistência e o cuidado de enfermagem ao paciente com lesão de pele? Não. É isso mesmo. É isso. É isso mesmo. Só que aí você pode tirar aí da sua delimitação do tema. Tem uma palavrinha aí que não precisa, no finalzinho dela. Lê a delimitação de novo. Teorias de enfermagem no cuidado de lesão de pele, uma revisão integrativa. Tira a parte da revisão integrativa. Essa parte da revisão integrativa é para o método e depois para o título do seu projeto. A delimitação do tema é só a parte que você vai estudar por enquanto. Tá certo. Tá? Obrigada. Nada.
Tá? Então, quem ainda não fez esse exercício de estar preenchendo esse documento, que isso vai se tornar um documento, precisa fazer utilizando esse raciocínio. Tá? Então, por que a gente utiliza esse? Porque além de ter esses itens, lá tem um quarto item que são os descritores. O que são os descritores? Os descritores vão ser os itens, né, as palavras-chave que vocês vão buscar para fazer o fichamento e depois fazer o referencial teórico de vocês. Tá? Então, tem que ter uma ordem de raciocínio que vai ser essa mesma ordem que vocês vão apresentar no referencial teórico de vocês. Tá? Porque o referencial teórico, que é a primeira coisa que a gente trabalha, é justamente vocês mostrarem como vocês montaram essa ideia para o projeto. Tá? Então, no referencial teórico, o primeiro item que vai aparecer é o tema de vocês. Aí vocês vão ter que botar lá o que é o tema. Né? Então, vão ter que relatar o que a literatura fala sobre isso. Depois, a delimitação do tema é o próximo item que vocês vão colocar no referencial teórico, até vocês apresentarem o problema de vocês. Tá? Então, vocês têm que fazer esse exercício. Quem ainda não conseguiu preencher esses itens, tem que fazer esse exercício. Referencial teórico não é a mesma coisa que introdução. Tá? O referencial teórico é a parte do projeto que vai dar o arcabouço teórico para o seu trabalho. O que é isso? É aquela parte que você vai colocar explicando como é que você chegou no seu objetivo. Tá? O referencial teórico. Então, o referencial teórico, você vai ter que apresentar o seu tema, a delimitação do tema e o seu problema. Para quem estiver lendo, entender como que você chegou a esse processo. A introdução vai ser a apresentação disso tudo. Tá? A introdução são parágrafos pequenos, apenas apresentando aquilo que você vai estudar. No referencial teórico, você vai apresentar tudo que também está lá na introdução. Tá? É como se, assim, a introdução fosse uma parte mais curta, uma leitura mais rápida, e o referencial teórico você vai mostrar como que você está estudando isso e como que você está desenvolvendo. A introdução, ela vem antes do referencial teórico. Na montagem do trabalho, ela vem antes. Mas quando a gente está escrevendo o projeto, geralmente a gente faz primeiro o referencial teórico e deixa para montar a introdução por último. Tá? Mas na montagem do trabalho, a introdução vem primeiro. Aí que tem essa desordem na montagem do trabalho. Pode falar, Lalisca, você tinha levantado a mão. Eu esqueci, professora, o que eu ia perguntar, mas era muito importante. Eu espero lembrar. Daqui a pouco você lembra. Giovana. Professora, desculpa, eu esqueci de abaixar a mão. Ah, tá, não tem problema. Tá? Então, tem esse detalhe, tá, gente? Que o referencial teórico é aqueles itens que você vai mostrar para a sua banca e mostrar para quem está conhecendo o seu projeto qual que são os itens que o que você sabe sobre aquilo, né? O que os outros sabem sobre aquilo. Aí, como que você vai descrever isso, né? Você tem que apresentar isso. Porque, por exemplo, assim, vamos pegar aqui um tema que não é muito trabalhado. Por exemplo, vamos pegar um tema que é pouco trabalhado pela maioria dos enfermeiros. A Giovana vai trabalhar teorias de enfermagem, né, Giovana? Sim, vou. Certo. Então, pronto. As teorias de enfermagem é uma disciplina que a gente vê na faculdade lá no primeiro semestre, certo? Então, se eu perguntar, por exemplo, agora para vocês aqui, todos vocês já estão, no mínimo, no 7º semestre ou por ali pelo 7º. Eu vou perguntar para vocês aqui, para todos é para responder. Qual é a teoria de enfermagem que vocês estão aplicando na atividade de estágio de vocês?
Ou que vocês vão aplicar na atividade de estágio de vocês? Geralmente a gente usa da Wanda Horta. Qual que é a teoria da Wanda Horta? Eu não estou falando de sistematização, tá? Estou falando de teoria. Não da sistematização? Não, teoria de enfermagem não é a mesma coisa que sistematização. Eu peguei a gente, professora. Lembram lá da aula lá do primeiro semestre de evolução? Sim. Pois é. Lembra lá que tem as teorias de enfermagem? Qual é a teoria que vocês escolheram para vocês aplicarem o trabalho de vocês? Eu tenho medo de falar e falar bobagem. Pode falar, Alice. Não tem problema. A ideia é essa mesmo. Eu só lembro de Florence. Mas tá vendo que é um tema que ninguém aqui teve segurança para trabalhar? Sim. Nenhum teve segurança, certo? Sim. Aí eu vou lá assistir a banca da Giovana. Eu vou entender o que a Giovana quer? Se eu não lembro as teorias de enfermagem? Só lembro da Florence, né? Mas não lembro da teoria da Florence. Qual que é a teoria da Florence? Ambientalista, não é? É, ambientalista, muito bem. É verdade, Cíntia. O ambiente refere na saúde do paciente, a limpeza, luz. Isso mesmo. Muito bem, viu? Já lembraram de alguma coisa. Então, o que o referencial da Giovana vai ter que fazer? O referencial da Giovana vai ter que nos lembrar o que é a teoria de enfermagem, onde ela é aplicada. Porque pode acontecer de, na banca dela, pegar alguma pessoa que não lembre sobre aquilo, ou que nunca trabalhou sobre essas teorias, e vai ter dificuldade de entender o trabalho dela. Então, o que ela vai fazer no referencial teórico dela? Ela vai dar essa sustentação para a pessoa lembrar sobre aquilo. Entenderam o que o referencial faz? Eu vou precisar falar de todas elas, aonde que é aplicada, e falar... Giovana, você vai ter que apresentar por que se usa as teorias, isso com certeza. Tá? Quem vai definir isso, quem vai definir esses itens é o seu orientador, tá? Sim, mas eu, assim, por ouvir o seu tema e dando aula de teoria de enfermagem, eu acredito que você vai precisar dizer o que é a teoria de enfermagem e aí apresentar assim, o principal item de cada uma das teorias. Você vai ter que fazer por todos, né? Isso, vai ter que relembrar quais que são essas teorias. Porque senão quem for para sua banca, ele vai ter que ser ou um especialista teórico, né? Ou senão vai acabar ficando perdido. Né? Tem que ter essa lembrança, né? Tem que ter essa retomada. Eu gostei muito de pegar esse tema, porque é uma coisa que a gente passou durante o curso e para mim não fixou muito. Entendeu? Só passou mesmo, né? Só passou. Mas só que isso você vai ver no seu... Eu acredito que você vai encontrar no seu TCC uma grande dificuldade na própria leitura dos enfermeiros se apropriarem de uma teoria para a sua prática. Tá? Eu acredito que você vai encontrar isso. Porque no semestre, sem ser o passado, antes da pandemia, quando eu trabalhei evolução de enfermagem, eu pedi para os alunos perguntarem para os professores do nosso curso qual é a teoria de enfermagem que eles utilizavam na prática deles. E nenhum teve segurança para escolher uma. Tá? Porque ficou nessa, tem da Wanda. Tá, mas qual é a teoria da Wanda? Tem a da Florence, mas qual que é a teoria da Florence? Né? Aí a Lalisca foi pesquisar. Então, na verdade, você vai ter que, Giovana, assim, fazer essa relembrar as pessoas por que você está estudando isso. E você vai estudar uma parte que é extremamente importante,
porque são as teorias de enfermagem que fundamentam a nossa profissão como ciência. Se a gente não se apegar a uma teoria, a gente acaba perdendo a fundamentação da enfermagem como ciência. Tá? Isso é até uma discussão que está tendo muito forte agora. Bem legal você querer trabalhar esse tema, tá? Professora, mas se eu me identificar mais com uma teoria, quiser trabalhar com ela, mas acontece que eu posso trabalhar com diversidade de pessoas que têm culturas diferentes, que têm conhecimentos diferentes, eu tenho que adaptar a teoria com aquela pessoa, não é mesmo? Eu não posso usar para atender todo mundo da mesma forma, não sei se você entendeu. Eu te entendi, eu entendo qual que é esse processo, né? Que você fala que você passeia por várias teorias, né? Mas tem o fundamento básico da teoria, a gente tem que ter uma. Tem que ter uma como norte. Ela não vai ser fixa, mas tem que ter uma como norte para você poder saber até como você vai começar o seu trabalho. Tá? E essa crítica não é só para os enfermeiros como profissional, tá? Mas é, por exemplo, assim, para o hospital. Se o hospital, né, se a equipe de enfermagem do ambiente hospitalar não tem uma teoria definida, como é que ela vai definir qual que vai ser o seu processo de enfermagem? Como é que ela define qual que é o instrumento que ela vai utilizar? Né? Porque, por exemplo, assim, se eu tenho a teoria, se eu fundamento na teoria da Florence, por exemplo, na teoria ambientalista, lá no meu histórico de enfermagem, a parte do ambiente ela tem que estar em destaque. Né? A concepção que eu tenho do ambiente hospitalar, ela vai ter que estar integrada ao modo que eu aplicar a minha SAI também, porque eu tenho essa teoria como base. Então, se eu não tenho uma teoria como base para a atividade, eu não tenho por onde começar. Como é que eu vou montar um exame físico se eu não tenho uma teoria? Mas eu vou dizer assim, mas o exame físico é céfalo-caudal. Depende da teorista, porque tem teorias que dividem por sistemas, por exemplo. Tem teorias que dividem por percepções. Entendeu? Então, a gente acaba fugindo dessa discussão teórica. E é isso que você vai trazer no seu trabalho. Tá? Eu acho que vai ser bem legal. Mas deixa eu voltar aqui, porque eu gosto disso aí, porque eu também trabalho lá na evolução, essa parte da teoria, tá? Acho bem legal, Giovana, vai dar um trabalho bem legal. Na delimitação do tema, Everton, você não precisa botar o local de pesquisa. O local de pesquisa, ele vai aparecer no seu objetivo e no seu método. É no objetivo e no método que aparece o local de pesquisa. Aqui, nesse momento que a gente está trabalhando a delimitação do tema, não precisa ainda o local de pesquisa, tá? Deixa eu só perguntar. Pode perguntar. Boa tarde. Boa tarde. Mas em relação, por exemplo, na delimitação, no objetivo, eu preciso delimitar? É que meu tema, no caso, seria, eu ia falar sobre infarto causado pelo Covid, né? Só que aí, pesquisando mais profundo, eu descobri que o infarto era causado pela injúria miocárdica. Aí agora eu vou falar sobre a injúria miocárdica, associação de injúria miocárdica em pacientes com Covid. E aí, para me delimitar meu tema, ficaria mais complicado, porque eu não achei tanto material para mim trabalhar em cima, né? E cada material que eu achei é de um lugar diferente do mundo. Certo, mas a sua delimitação do tema é justamente a injúria miocárdia em casos de Covid, né? Em pacientes Covid. Essa é a tua delimitação do tema. Aí, se depois se você quiser pesquisar o mundo inteiro, ou se você quiser pesquisar só o Brasil, aí vai ser lá no seu método que você vai definir isso. Mas aí, no caso, se eu pesquisar o mundo inteiro, eu teria que fazer uma meta-análise. Não necessariamente, entendeu? Porque depende do tipo de dado que você vai coletar. Porque okay. Para fazer uma meta-análise, você vai ter que pegar só estudos quantitativos. Né? E aí eu não sei se tem só estudo quantitativo sobre esse tema. Tá? Aí é uma definição que você vai fazer um pouco mais para frente. Nesse momento, você vai ter que procurar mais sobre esse tema, que é a sua delimitação, para definir o que você vai fazer depois.
Mas a delimitação é só esse, por enquanto. A delimitação do tema é esse. É injúria no miocárdio em função da COVID. Ou causado pela COVID, como que você quer. Ok, obrigado. Tá? Aí a sua pergunta, o seu problema, né? Qual que é o seu problema? O seu problema é conhecer ou descobrir ou reconhecer quais que são os efeitos da COVID na injúria do miocárdio, porque é isso que você quer saber, né? Isso, aham. No final das contas, você quer saber se o COVID está causando injúria no miocárdio, né? Sim, Na verdade, eu ia falar sobre o infarto, né? Só que como o infarto é causado pela injúria miocárdio e a injúria miocárdio também causa outros problemas do coração sem ser o infarto, né? Eu preferi trabalhar com a injúria miocárdio. Então, o seu problema é o efeito do COVID. Não, o efeito do COVID. Peraí, eu tenho que pensar, gente. Peraí, deixa eu raciocinar aqui junto com. Eu coloquei aqui, eu não sei se está certo. Eu Faz coloquei aí, assim: qual é a causa da injúria miocárdia em pacientes com COVID? Pode ser, pode ser. Só que aí veja que você delimitou de novo, né? Porque quando você bota que é só a causa, eu não sei se você consegue descobrir essa causa, porque a COVID é uma doença nova e que não está tendo autópsia. Veja bem, não está tendo necrópsia, né? Depois que a pessoa morre, para ter esse dado tão preciso. Porque o que você vai acabar encontrando é aqueles casos que no atestado de óbito vai ter COVID e infarto, ou COVID e outro problema aí de doenças que é causado pela injúria do miocárdio. Entendeu? Aí eu não sei se você consegue descobrir a causa por essa questão que não está tendo necrópsia. A doença é muito nova ainda, a gente sabe pouco. É que, na verdade, eu achei uns artigos, aí dentro desses artigos estavam falando que nem sempre, né, eles estão avaliando, no caso do infarto, né, injúria miocárdio em si, só em pacientes em óbito, né? Tá chegando muito paciente novos, pessoas novas com sintomas de infarto, e quando vai fazer a avaliação, né, que é o exame de troponina, essas coisas assim, eles avaliam e acabam descobrindo que também tem COVID. Então, era o COVID que estava já instalado na pessoa, que levou o processo de infarto. Então, eu acho que então seria mais ou menos assim, ó. Qual a influência do COVID na injúria do miocárdio? Acho que talvez seja mais para esse lado. Tem que pensar, tá vendo? Porque eu não li nada sobre isso, então eu não sei nada sobre isso. Por isso que a gente tem que fazer a leitura para conseguir chegar a essa pergunta como você está fazendo. Você já leu, você já tem essa visão do que está sendo encontrado. Mas é nessa linha aí, é bem nesse raciocínio que você está tendo. Tá correto essa linha de pensamento seu. É bem isso. Deixa eu ver aqui da Ana Gabriela, que botou aqui no chat. Tá. O teu tema, Gabriela, na verdade, é gravidez em criança. A delimitação é o papel do enfermeiro na prevenção da gravidez em crianças. Depois a gente vai ver se a gente encontra mais coisas sobre isso, mas você vai ter que, no seu referencial teórico, apresentar o que é gravidez, e aí apresentar a gravidez na criança, qual que é os efeitos da gravidez na criança, e aí depois a gente vê a questão se a gente vai trabalhar com um pouco do lado jurídico em relação a isso, e enfim. Tá? Mas a princípio é isso, tá, Ana Gabriela? Tá, gente? Então, vocês precisam preencher essa ficha. Eu vejo aí que a maioria já está no esquema, já pegou, acho que o raciocínio que a gente tem que ter. Vocês precisam preencher, mas passem esse preenchimento também para o orientador de vocês, para o orientador ver se vocês estão na mesma linha de raciocínio que ele. Né? Porque cada um tem uma linha de raciocínio diferente.
Então, eu preciso que vocês preencham esses itens e que passem isso para o orientador de vocês, para ele dar o aval se vocês estão no caminho correto. Certo? Então, essa é uma atividade que vocês têm que fazer. Alguém tem dúvida de como fazer esse preenchimento? Não precisa enviar hoje, não, Neide. É só para o mês que vem. Tá? É só que vocês precisam saber o que tem que escrever. Não é para enviar hoje, não. É para enviar esse documento até dia 16/6. Tá? Tem tempo ainda. Tem um mês ainda para vocês conseguirem fechar esses itens aí, tá? E aí, eu já... Deixa eu ver aqui o que o Cleison colocou. Os impactos trazidos pela Covid na hanseníase, diagnóstico ao tratamento. Tá. Cleison, esse daí já é o teu título do trabalho, né? Pelo jeito. Porque o seu tema é hanseníase. Tá? O seu tema vai ser hanseníase. A sua delimitação do tema é a Covid na hanseníase. E a sua pergunta é quais os impactos trazidos pela Covid na hanseníase. Tá? Aí essa parte do diagnóstico ao tratamento aí já é questão do que você vai trabalhar lá na metodologia. Tá? Mas tem essa divisão. O seu ponto principal é a hanseníase. Né? Aí depois vem a Covid na hanseníase. Certo? Entendeu? E lembra sempre que o problema, gente, é uma pergunta. Tá? O problema tem que estar com ponto de interrogação no final. O problema é sempre uma pergunta. Tá? Porque isso dá uma confusão depois lá com o orientador às vezes... Às vezes o orientador acaba querendo que vocês já escrevam alguma coisa nesse momento, e nesse momento eu só quero a pergunta mesmo. Tá? Não se preocupe. Nesse documento aí. E aí, outra coisa que eu quero mostrar para vocês já irem fazendo, se alguém aí tiver seu tema aí, quiser compartilhar, tá em dúvida ainda, pode também ir falando, tá, gente? Que aí, conforme eu vou ajudando o outro também já começa a relacionar com o seu tema. Deixa eu mostrar aqui para vocês o material que vocês vão trabalhar também na disciplina, que vocês precisam me entregar também, entregar lá para frente, mas já precisa que vocês saibam já alimentando esse material desde agora, que é o fichamento. Só um pouquinho que eu tô abrindo aqui. Deixa eu só baixar. Só para lembrar vocês que essa folha que eu acabei de mostrar para vocês aí, que eu compartilhei na tela, tá lá na atividade entrega de definição do tema, tá? Ela tá lá em Word, é só vocês preencherem e me enviarem, tá? Tá lá. Assim como também está lá o modelo desse arquivo que eu vou abrir agora aqui com vocês, que é um arquivo do Excel para o fichamento. Tá? O que vem ser o fichamento? O fichamento, ele é um instrumento utilizado... Não compartilhou, né? Vem. De novo. O fichamento é um instrumento utilizado para auxiliar, né, a montagem de trabalhos de pesquisa, tá? Independente do tipo de pesquisa, tá? Isso aqui vocês eram para estar utilizando esse tipo de instrumento desde lá do primeiro semestre. Acaba que a gente não utiliza tanto. Então, o que vem ser ele? É uma tabela onde você vai resumir as informações
que você estudou dos artigos. Porque o que acontece? Chega um determinado período de tempo que vocês vão ter muito artigos que vocês leram e que não lembram onde que leram aquela informação ou qual artigo que buscou. Tá? Então, precisa ter uma certa organização. E esse instrumento, que é o fichamento, ele serve justamente para isso. Então, o que vocês vão preencher aqui? É uma tabela no Excel, porque aqui no Excel não tem problema o tamanho das colunas e das linhas, tá? Não ultrapassa, a gente pode ir indo para o lado. Então, primeiro aqui é o número do artigo. O que é o número do artigo? Número 1. Tá? Número 1. Aí, aqui, está perguntando para vocês a busca simultânea. Você vai colocar qual foi o descritor e qual foi os operadores booleanos que você utilizou. Por quê? Para depois você saber da onde, como você encontrou esse material. Então, por exemplo, aqui, eu vou pegar aqui com vocês, vou interromper essa aqui e vou entrar lá na internet, junto aqui com vocês. E vamos fazer uma pesquisa. Vamos pesquisar lá na Biblioteca Virtual de Saúde. Vamos ver se a gente acha aqui. Vamos procurar aqui. O que a maioria falou aí? Covid, vamos trabalhar Covid e Hanseníase. Vamos ver aí o último. Então, nós vamos procurar aqui Covid e Hanseníase. Vamos ver se a gente acha aí para o pessoal que vai trabalhar Hanseníase e Covid. Ó, encontrei aqui 25 artigos sobre Hanseníase e Covid. Só que aí eu quero só os textos que estão completos, eu não quero aqueles pagos. Então, só tem 14 completos. Vou filtrar. Tá? Ó, aí eu filtrei os 14 aqui que tiveram de Hanseníase e Covid. Tá, aqui tem um em português, que é uma nota técnica. Deixa eu ver se tem mais algum. Não, só tem esses. Volta. Eu queria pegar um que tivesse em português. Deixa eu filtrar aqui. Só estudo em português. Deixa eu ver se essa nota técnica está como artigo. Vamos ver aqui. Vamos ver. Estou compartilhando aí com vocês. Não, aqui só está como nota técnica mesmo, não vai nos ajudar, vai ficar muita coisa em branco lá no fichamento. Vamos escolher outra coisa. Vamos escolher Covid e infarto. Vamos ver se dá. Se tem alguma coisa. Vamos lá. Covid e infarto apareceu 11. Ah, aqui tem um aqui em português. Vou pegar um do seu tema, tá, Everson? Deixa eu ver, falei errado o nome. Vou pegar um do seu tema, tá, Everton? Só para a gente fazer aqui de guia. Então, o Everton foi lá, usou o termo Covid e infarto e aplicou aqui só texto completo e português. E aí vai abrir, então, aqui o texto dele. Vou salvar, então, aqui o texto em português. Aí, o que vai acontecer? O Everton vai ler isso aqui, né? Esse aqui é um mini editorial. Professora, Oi. Não tá aparecendo. eu acho que não tá compartilhando a tela, não. Isso, Para mim, pelo menos, não tá aparecendo. Não tá. Professora, uma pergunta. Quando, assim, a gente está falando do projeto ainda, então a gente não vai ler o material para quem vai fazer revisão, né? Não vai ler o material para, enfim, escrever os resultados.
quanto de material a gente precisa ler para escrever o projeto? Assim, é mais a parte do referencial teórico, né? Vocês vão escrever, mas a parte que vai precisar mais da escrita de vocês, que vocês vão escrever mais, é no referencial teórico e na introdução. Né? Mas vocês vão escrever mais baseado no que os outros já escreveram. Então, assim, quanto mais vocês lerem sobre o tema, mais fácil vai ficar de vocês apresentarem o tema. Na revisão integrativa, a gente precisa ler todo o material disponível, porque, menina, acabei de ver que é muita coisa. Não, mas aí que acontece? O que você está falando, se você vai fazer uma revisão integrativa, já é um método de pesquisa. Aí nós estamos falando num tipo de pesquisa. O que eu estou falando para vocês aqui agora é apenas uma revisão da literatura para montar o referencial teórico. Isso aqui é um método que tem de você pesquisar material, mas não é um método que você vai aplicar no seu trabalho. Até pode aplicar esse tipo de revisão, tá? Só que esse tipo de revisão quase não é mais... como que fala? Quase não é mais aceito, tá? Essa revisão que a gente está fazendo. Essa revisão que vocês fazem para montar o referencial teórico é uma revisão de literatura. Então, vocês estão apenas selecionando materiais para montar o seu referencial teórico. Você não vai juntar material, você não vai fazer contas, você não vai fazer nada disso. Você vai ler e vai transcrever aquilo que você leu para fazer o seu referencial teórico. Quando vocês falam em revisão integrativa, em revisão analítica, em revisão sistemática, em revisão integrativa, em meta-análise, aí já são tipos de pesquisa, é outra coisa. O que a gente está fazendo nesse momento, que vocês vão levantar material, é para escrever o projeto de vocês. Então, vocês estão fazendo apenas uma revisão de literatura. Compreendi, tá certo, obrigada. E, Vitória, a carta de orientação não é o mesmo da tarefa, tá? Essa tarefa que tá a mesma lá na sala? É isso que você quer dizer? Eu botei o mesmo material para os dois? Não, a entrega da carta de orientação e o cronograma é uma atividade. A entrega da definição do tema é outra atividade, tá? São coisas separadas. Cada um é uma atividade diferente. Oi, professora. Fala. Tá ouvindo? A carta de orientação, eu não lembro o que é. Só um minuto. Aqui em casa está tendo uma construção. Furadeira. A carta de orientação é aquela carta de aceite da orientação. Que é o termo, né? Porque lá está escrito o termo. O termo de aceite. Isso. Essa era a minha dúvida. Então tá bom, ótimo. É o termo de aceite. Aí, a Andressa vai trabalhar um tema muito legal, o movimento antivacina. Então, o seu tema, Andressa, é o movimento antivacina. E dentro do movimento antivacina, o que você quer estudar para definir a delimitação do seu tema? Ficou dificuldade para assistência de saúde. Em relação ao movimento antivacina. Isso, aham. Aí a pergunta é como o movimento antivacina interfere na assistência à saúde? Seria isso? Isso, aham, isso. Ótimo. Bem legal o seu tema. Então, vamos lá. Eu achei um artigo aqui. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber onde tem essas informações desse artigo para eu fazer o meu editorial, ó, para que eu faça o meu fichamento, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui o artigo. Aí, eu vou lá no Excel. Não tem jeito, gente. Eu vou ter que ficar saindo de um e entrando no outro. Vou lá no Excel preencher meu fichamento. Então, qual que eu usei lá na busca simultânea? Então, eu usei COVID e infarto.
Qual era o filtro que estava selecionado? Eu selecionei texto completo e também selecionei português. Estava lá selecionado. Qual que era a base de dados que eu procurei? Biblioteca Virtual de Saúde. Aí pergunta aqui qual é o periódico. O periódico é a revista que esse artigo foi publicado. Periódico quer dizer revista que foi publicado. Então, a revista que foi publicado esse artigo foi a... Deixa eu ver aqui qual que foi. Professora, e para quem não tem igual essa base de dados, o filtro, igual eu tive muito que a minha orientadora que mandou, e eu estou utilizando, e eu não sei de onde ela pesquisou alguns deles. Eu também já pesquisei vários lá em 2019, lá 2020. Tá, aí você vai acabar deixando em branco, não vai ter como ter esse controle. Aí você só preenche do item que você tem para frente, que seria aqui do periódico para frente. Aí esses itens aqui você vai ter que deixar em branco, não tem jeito. Deixa em branco mesmo, tá? Não tem problema não. Aí vem aqui o periódico, então esse artigo que eu abri lá é do Arquivo Brasileiro de Cardiologia. Se você sabe o nome da revista, se você já conhece a revista, você pode usar abreviado, tá? Se você não conhece, aí você tem que escrever o nome completo. Aí vem os autores, vou olhar os autores lá também. Depois eu mostro para vocês onde é que eu estou vendo essas informações, tá? Deixa eu pegar aqui os autores. Os autores é quem escreveu esse artigo. Então, quem escreveu esse artigo foi o Edson Romano. Então, eu vou copiar aqui e vou colocar que foi o Edson Romano. Beleza. Qual que foi o ano de publicação? Publicou esse artigo em... (2021). Preencher, 2021. Aí, qual que é o título? Basicamente, gente, é só um cola-copia por enquanto, tá? Eu vou colar e copiar as informações do meu artigo. Aí, aqui, começa as informações lá do artigo. Qual que é o objetivo? Eu vou olhar no resumo qual que foi o objetivo desse trabalho. Então, eu vou lá no resumo do artigo e vejo qual que foi o objetivo. Esse aqui, como é um mini editorial, deixa eu ver se ele tem resumo. Não tem resumo. Espera aí que eu vou pegar o outro artigo aqui. Para mostrar para vocês de onde eu estou tirando essas informações. Só um minuto. Pronto, aqui tem. Depois eu mostro para vocês de onde eu estou tirando. Só deixa eu montar aqui. Então, primeiro, eu vou copiar o objetivo, igualzinho tá lá. Tá? Eu copio, simplesmente eu copio do resumo do resumo do artigo. Tá? Sem problema nenhum. Copio aqui o resumo. Aí, o tipo de estudo. Aí, eu tenho que ver também lá no artigo qual é o tipo de estudo. Então, eu estudo aqui, ó, observacional retrospectivo. Vou anotar onde é que eu vejo esse tipo de estudo. No método. O método de coleta de dados. Vou vê-la também no método. Foram comparados, Aqui não fala. Às vezes, no resumo não fala. Aí, eu tenho que ler o artigo para pegar a informação de como foi realizada a coleta de dados. Então, eu peguei aqui no método que a coleta de dados foi por prontuário. Então, método da coleta de dados, prontuário. Deixa eu arrumar aqui para vocês enxergar isso aqui. Só estou formatando aqui a célula para ficar mais fácil, para não ficar tão comprido. Tá? Qual que é o método da análise de dados? Eu vou ver lá no artigo também. Aí eu tenho que ler
para ver o que eles fizeram. Variáveis contínuas e teste de regressão. Pronto, beleza. Aí, qual que é os principais resultados? Os principais resultados, eu posso estar vendo se no resumo tem os resultados que me interessam, ou tenho que ler o texto e pegar esses resultados do texto, né? Aqui eu posso anotar aquilo que apenas o que me interessa, tá? Os principais resultados. Não precisa ser necessariamente igual tá lá no texto. Eu posso pegar só as informações que me interessam. E a conclusão, a mesma coisa. Eu posso pegar a conclusão que está no resumo, ou eu posso ler a conclusão do trabalho e colocar aqui com as minhas palavras aquilo que me interessa. Tá? Mas qual que é a ideia? A ideia é que depois eu não preciso... Só deixa eu formatar isso aqui para vocês enxergarem. A ideia é que vocês depois não precisem ler o artigo todo completo de novo. Vocês leem uma vez, preenche aqui essa tabela, e com esses dados aqui pronto, fica fácil de você saber de onde você tirou a informação, tá? Porque aqui já vai dar todas as informações. Ó, todas as informações estão aqui. Tá vendo? Então, fica mais fácil de você localizar aquilo que você está estudando. Então, chega uma certa hora que você vai trabalhar uma parte específica. Em vez de você estar abrindo artigo por artigo para procurar o que você quer, você vem aqui no fechamento que está o resumo das informações que você precisa. Tá? Então, é isso que vocês precisam fazer. Aí eu vou mostrar agora para vocês onde é que eu pego essas informações no artigo. Eu vi um barulhinho de alguém chamando. Alguém levantou a mão? Sim. Pode falar. Porque isso aí faz parte de uma... Isso faz parte de uma... Ai, nossa, perdeu, moça. Isso aí faz parte de uma tarefa, né? Isso. E aí eu queria saber se tem uma quantidade mínima de artigo que vai ter que ter nessa tarefa aí, tá, que é esse fichamento. Tá. No fichamento da tarefa é no mínimo 5. Tá? 5. No fichamento da tarefa, tá? Aí, para o trabalho de vocês, aí fica por conta do orientador de vocês, quanto ele vai achar que é necessário, quanto vai achar que tá bom, tá? Para me entregar, o que vai mandar para mim, como tarefa, tem que ter 5, tá, gente? Tá? Então, é só preencher. Da onde eu pego essas informações? Vou mostrar aqui para vocês, quem não está muito familiarizado com os artigos ainda. Ó, tô querendo levantar a mão, apertando o lugar errado. Aqui, ó. Não era essa que eu queria ver, era essa aqui. Tá, aqui está o artigo. Tá? Os artigos geralmente são assim. Então, o que vem aqui na montagem do artigo para quem ainda não está bem familiarizado? Essa primeira parte aqui é o título do artigo. Embaixo vem o título em inglês. Aqui vem o nome dos autores, certo? Lembrando que quando tem mais de 3 autores, a gente usa só o nome do primeiro e coloca et al. Quando tem 1, 2 ou 3, a gente coloca o nome dos 3, tá? Aí eu posso pegar as informações aqui do resumo, como, por exemplo, os objetivos, o método e o resultado e a conclusão posso pegar daqui. Tá? Só que, às vezes, não tem a informação da maneira que eu quero. Tá? E quando não está da maneira que eu quero, eu pego essa informação do resto do artigo. Aqui embaixo, geralmente, vem aqui embaixo Deixa eu ver se esse aqui tem. Aqui embaixo, embaixo da folha, ó, no final da folha, vem aqui marcado os dados da publicação. Então, esse primeiro nome aqui é o nome do periódico,
ou seja, o nome da revista, o ano de publicação, aí o número que ela foi publicada, o número da revista, a edição da revista, e esses 2 pontinhos que tem aqui é a página final, ou página inicial e a página final da publicação. Tá? Então, a gente usa esse fechamento para organizar os nossos artigos, certo? E aí, mas o ideal é que vocês leiam primeiro, e aí depois que leu, vai lá e monta, tá? Para ter essa organização e para ter um controle do que vocês estão estudando também. Acontece muito da gente colocar a palavra lá no Google e aí acha um negócio e depois usa aquilo lá na referência e depois não acha mais. Tá? É comum acontecer isso. Então, por isso que o fichamento ajuda a gente também, porque o fichamento nos ajuda a encontrar aquilo que eu estou estudando. Tá? Então, precisa que vocês façam também essa atividade. Tá? Essa atividade tem até o mês que vem também para entregar. Então, vocês vão ter que trabalhar 5 artigos para enviar para mim. Quem enviar mais, tudo bem, sem problema, pode enviar mais. Tá? Só não pode enviar menos de 5. Pode perguntar, Sirlei. Sim, porque eu estou tirando bastante informação de, como que fala, de caderno de saúde. Como que faz para fazer esse fichamento no caso do caderno? Porque eu tenho vários aqui já, sabe, do Ministério, e aí do artigo até que eu já tinha aprendido com você, mas esse outro eu não sei. Então, do caderno, você vai anotar que é uma publicação do Ministério da Saúde, tá? Lá na hora que você coloca o periódico, você vai colocar Ministério da Saúde. Aí, os autores, você vai colocar baseado no que está o caderno, porque o caderno também tem autores, né? E aí, o título e o restante, você vai ter que ler de cada caderno a informação que te interessa. Tá? Porque os cadernos, a maioria não tem objetivo, né? Você não encontra objetivo. Então, se não tem objetivo, você deixa em branco. Mas aí, os outros passos, que é as informações que te interessam, aí você preenche. Sem problema. Não tem problema se ficar algum item em branco. Tá? Não tem esse problema, não tem problema. Porque aí você sabe que naquele material não tem objetivo. Lá só vai ter a informação tal que você quer. Tá? A gente preenche os itens quando a gente pega de artigo, fica certinho. Agora, como vai acontecer nesse caso aí da Sirlei, de pegar caderno, ou, por exemplo, assim, você pega uma lei, né? Tem alguém que vai trabalhar com ECA, né? Gente, vocês falam aí as coisas, eu esqueço rápido, tá? Eu lembro do tema, mas não lembro da pessoa, então eu vou usando. Sou eu. A Thaís. Pronto, Thaís, você que vai trabalhar com o ECA, né? Que tem também esse precisa, você também coloca lá no fichamento, né? Só que aí você não vai ter objetivo, não vai ter método, né? Aí você vai direto na conclusão, qual é a informação que você tem lá que você precisa, tá? É para você saber de onde que tá. Entendeu, Sirlei? Então, assim, não precisa ficar todos os itens preenchidos. Você preenche aquilo que te interessa, tá? Então tá, obrigada. Vitória, qual é o canal que você colocou aí? Compartilha com nós também, viu? Professora, a senhora tem um canal, né? Por causa do e-mail. Por causa do e-mail institucional. Aí, quando a senhora posta, vai direto para o YouTube. Aí eu assisti lá no YouTube. Ah, que beleza! Tem até inscritos. Ah, eu não sabia! Sim. Depois eu vou enviar lá no grupo. Tá bom. Envia lá. Eu acho que talvez... YouTuber. YouTuber não tá sabendo. Não, porque eu baixo... Olha o YouTube aí, gente. Eu baixo no YouTube as aulas nossas aqui que eu dou para vocês e eu gravo e depois que vai para o meu drive, né, eu passo para o YouTube para jogar aqui. Mas eu acho, Vitória, que você está falando de um material que eu enviei em outros semestres, né? Não, eu assisti a aula passada, que eu não consegui assistir, eu assisti que já estava lá também. Tá bom. Mas tem um material que depois eu vou compartilhar com vocês dos semestres passados também,
que eu explico também essas coisinhas aí. Mas eu não sabia que vocês tinham acesso à página minha no YouTube, achei que era só na sala. Daqui a pouco a senhora está com 1 milhão de seguidores lá e nem está sabendo. Pois é, acho que eu vou colocar Professora, lá. mas é assim, isso porque a senhora não adicionou a questão da privacidade, porque também você pode colocar só para você ver. Então, se você não quiser ficar famosa... Não, a gente orienta a colocar lá só não listado, né, para não aparecer na busca. Mas não tem problema, vocês podem entrar lá e ver. Inclusive, tem aula minha de bioestatística e de outras coisas que eu acho que tem lá, que talvez ajudem algum de vocês aí que vai trabalhar com dados secundários, como montar dados, como baixar dados. Tem algumas coisas lá. Fala, Ellen. Você perguntou quanto que é um bom número para o projeto, você fala de referências bibliográficas? Sim, professor, para fazer um projeto inteiro praticamente, quantos, assim, mais ou menos artigos são bons para poder fazer? Muito é demais ou quanto mais melhor? Depende do seu tema, Wellen, não tem um número específico assim, mas a gente fala que assim, temas que são mais corriqueiros, digamos assim, quanto mais o tema é comum, ou quanto mais o tema está na moda, mais artigos vai ter. Então, a gente espera que se tenha uma quantidade ali, uns 20, 30 artigos. Né? Agora, quando são temas que são pouco falados, que é pouco debatido, aí você espera uma quantidade menor, né? Em torno de 15 a 20 artigos aí, né? Que você espera pelo menos que a pessoa leia. Mas não é nada de anormal você encontrar projeto com 50 artigos, enfim. Né? Aí depende muito assim, do que está delimitado para ser colocado. Tá? Por exemplo, assim, projeto para mestrado. Tá? Que é os mesmos itens que vocês vão trabalhar o projeto de TCC de vocês. A diferença é que o projeto é para o mestrado. No projeto de mestrado, estou dando um exemplo do mestrado aqui onde que eu fiz. O projeto de mestrado, ele não pode ter mais que 10 laudas. Tá? Não pode ter mais que 10 páginas. Tá? Sem contar a capa, né? Tem uma capa. Então, descontando a capa, não pode ter mais que 10 laudas. Então, você precisa ter, assim, você vai colocar só as referências que são extremamente importantes, porque não vai ter espaço. Né? Agora, para o projeto de vocês que não tem limite de laudas, não tem limite mínimo, nem limite máximo, espera-se que leiam-se pelo menos, assim, em torno de 20 artigos, seria um número bom, digamos assim, já para um começo de projeto. Entendi, porque eu estava achando que eu estava exagerada, eu já estava colocando 4 só na introdução, eu falei, meu Deus. Não, pode usar, não tem esse limite, não, tá? Pode usar bastante. E outra pergunta, em relação a livro, utilizar livro para isso, porque eu encontro mais coisa bacana mesmo em livro. É ruim usar o livro? Não tem problema você usar o livro. A questão que você usa o livro é que na referência você não pode esquecer de colocar qual é a página do livro que você pegou. A não ser que seja um livro de leitura, que sejam livros menores, que você leu ele todo. Aí você referencia ele como um todo. Agora, nesses livros, por exemplo, você pega a informação lá do Brunner, aí você coloca na referência que você leu o Brunner inteiro. Aí, de cara, eu vou saber que você não leu aquilo ali, que você copiou só. Agora, se você me disser que você leu a página 150 a 155 do Brunner, aí beleza. Aí tá certo a referência, não tem problema nenhum. Tá? Então, depende do tipo de livro que você vai utilizar. Entendeu? Entendi, professora. É porque eu tô achando o livro mais, eu falo assim, de ano mais próximo do que os artigos em si. Os artigos que eu estou encontrando é tudo de 2012, 2011, 2010, e eu tenho livro aqui que tem de 2014, 2013, entendeu? Não, sem problema nenhum. É livrão grandão de enfermagem ou é livrinho só do tema seu? Não, é livro grande de enfermagem mesmo, grandão. Que tem um assunto em si. Tá, então você vai referenciar
o capítulo que você utilizou ou a página que você utilizou. Só tem que ter esse cuidado só. Mas sem problema nenhum você utilizar livro. Pode utilizar. Tá? Não tem problema. O pessoal que vai trabalhar aí de diagnóstico de enfermagem, eu acho que dessa turma, não sei se era a Lisca que tinha falado, quem trabalha diagnóstico de enfermagem e tal, aí acaba que vai utilizar muito livro, né? Porque quem vai trabalhar diagnóstico de enfermagem, processo de enfermagem, vai trabalhar o NANDA, vai trabalhar o NIC, vai trabalhar o NIC, só tem livro. Oi. Inclusive, em um dos meus, tenho 3 objetivos específicos, e aí um deles é identificar o perfil dos diagnósticos, né? Mas aí, esse perfil dos diagnósticos, não sou eu que vou fazer os diagnósticos, eu vou procurar nos artigos o que tem sido publicado de diagnóstico de enfermagem, porque a professora falou, a gente quer ver o quê? Se o diagnóstico está sendo feito só da parte fisiológica das crianças, ou está levando em consideração a família, o ambiente que a criança está inserida, porque aí seria o cuidado completo da criança, né? Envolvendo a família. Então, um dos meus diagnósticos, um dos meus objetivos é isso. Certo, aí, mas isso, Lalisca, você vai fazer na pesquisa, não é agora? Sim, isso aí é só um objetivo. Se eu vou conseguir encontrar isso no negócio, eu nem sei, né? Vamos ver na hora. Não tem problema se você não encontrar. Isso você vai descobrir se vai encontrar ou não no próximo passo. Sim, aí a professora até falou, coloca porque isso é um objetivo nosso, a gente quer ver, mas se a gente não conseguir localizar, mas eu acho que vai conseguir, porque eu estava pesquisando, tem muito artigo, socorro. E aí a gente caracteriza, mas se a gente não conseguir, não tem problema. O importante é que você fez o seu projeto, que era um objetivo da pesquisa. Isso, exatamente. Por isso que a leitura dos artigos sobre o tema de vocês é importante, porque aí já vai dar o norte que vocês têm que seguir. Tá? É mais ou menos como o Everton colocou, que ele estava querendo trabalhar infarto, mas aí viu que infarto não era o termo mais correto, não era o que estava achando. Então, mas ele só descobriu isso porque ele foi atrás da leitura. Né? E vocês também só vão descobrir se forem atrás da leitura, até para montar esses objetivos, e também assim, para não fazer o que todo mundo faz. Né? Principalmente nesses temas que tem aí um monte de artigo. Então, é bom você ler para você ver o que ainda não fizeram. Né? O que está faltando? Que aí seria o seu objetivo, então, é preencher essas lacunas. Tá? Mas não tem problema ter bastante referência. Quanto mais referência, melhor, tá, Wellen? Não tem problema nenhum. Tá? Eu sou uma pessoa, eu particularmente, quando estou escrevendo, eu sou uma pessoa que gosta muito de referência. Tá? Eu gosto, assim, para vocês ter base, né? Mas o que é gostar muito de referência? O artigo meu que foi aprovado agora, essa semana, que é o artigo da minha tese. Tá? Esse artigo, que é um artigo de 6 páginas, tem 62 referências. Tá? Então, assim, eu sou uma pessoa que particularmente gosto de bastante referência, gosto de bastante respaldo. Tá? Mas isso é uma particularidade minha. Então, eu não vejo problema de botar bastante referência. A questão é que colocar só aquilo que realmente vocês utilizaram também, não inventar. Tá? Porque o que acontece é que na hora da banca, às vezes chega de você convidar uma pessoa que é muito da área. Tá? E aí, quando você convida uma pessoa que é da área, a pessoa tá ligado nos principais autores. E aí você convida a pessoa e não utilizou esse autor. E aí a banca, na hora, já vai te perguntar, mas você não citou fulano, não leu sobre fulano? Fulano é o bambambam aqui, você não colocou ele? Tá? Então, tem que ter esse cuidado também, que quando na hora de vocês pesquisarem, vocês verem quem são as pessoas de mais referência, tá? Quem são os principais nas áreas, né? Então, tem que ter essa coisa. A metodologia desse artigo que vai ser publicado agora, Lalisca, que você perguntou, não é revisão, tá? Sim, prof, o seu artigo, qual que é a metodologia dele? Esse meu artigo é um estudo de painel, é um estudo de número. Esse monte de referência foi na discussão e na introdução mesmo, não foi no método.
Mas aí, ó, para vocês verem como às vezes isso confunde um pouco. Nesse artigo que eu publiquei, que vai ser publicado agora, que foi aprovado agora, tem 62 referências e ele é um estudo de painel. E no artigo que eu publiquei de revisão sistemática, eu acho que tem 40 e poucas referências, que era para ser o contrário, né? O de revisão era para ter mais do que o de estudo de painel. Mas não foi o que aconteceu por causa do tema que eu busquei num e no outro. Nesse estudo de revisão que eu fiz, essa revisão sistemática, não tinha artigo para trabalhar, só tinha 8 artigos para trabalhar. Enquanto nesse estudo que eu fiz agora, que é um tema que já é mais conhecido, tinha um monte. Então, viu, depende muito assim do tema que vocês vão pesquisar. Tá? Então, tomem esse cuidado também quando vocês forem procurar um material. Vejam aquela pessoa que se repete muito, né? Você lê um artigo, presta atenção quem é o autor, né? Vê se esse cara aparece mais vezes, tá? Por exemplo, assim, vocês sabem, trabalho com hemodiálise, né? Então, na hemodiálise, tem apenas um livro de hemodiálise publicado no mundo. Tem um cara que é referência. Então, se você vai trabalhar hemodiálise e não cita esse cara, é porque você não estudou no lugar certo. Tá? Então, peçam também a ajuda dos orientadores de vocês, de estar procurando, de o orientador falar quem é o bambambam ali daquela área, né? Porque isso ajuda também a vocês encontrar material de qualidade e material que vocês realmente vão utilizar. Né? Por isso que é bom quando o orientador é da área que vocês têm interesse, tá? Porque aí ajuda também a achar quem que são esses principais autores, né? As minhas orientandas que trabalham em hemodiálise, eu já mando direto, ó, procuro fulano, procuro ciclano, porque é a área que eu também pesquiso, né? Então tem esses detalhes aí que ajudam aí durante a montagem do projeto. Tá? Então, pessoal, é isso que... eu já mostrei aqui onde que vocês acham no artigo, né? O fichamento não precisa, então, todos os itens estar preenchidos, né? Vai depender do tipo de material que você está pesquisando, né? Por exemplo, o fichamento de um livro. Né? O fichamento de um livro, você não vai colocar os itens separados, você vai colocar aquele capítulo ali que você está estudando. Não precisa colocar o livro inteiro. Tá? É só o capítulo que você está estudando. E por aí vai, tem que ter esse cuidado. E isso é uma questão muito de prática, tá, gente? Vocês começam a fazer, vocês vão começar a criar aquela prática de identificar o que realmente é importante na leitura. Tá? Mas isso só desenvolve quem realmente pegar para ler. Né? Tem que ler, tem que exercitar a leitura. E vão começar a encontrar coisas repetidas. Não tem problema, isso também é natural. Se está encontrando coisas repetidas, é porque aquele assunto já está bem discutido. Né? Então, aí é um ponto também para você levar em consideração. Tá? Então, tem que tomar esse cuidado. Ok? Na semana que vem, então, a gente vai trabalhar... Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver. Só um minutinho que está abrindo aqui meu cigarro. Na semana que vem, é o prazo final para vocês me entregarem a carta de orientação e o cronograma de orientação, né, no dia 26. E aí, na semana que vem, nós vamos começar a trabalhar com as partes do projeto, tá? Que é, primeiro, nós vamos trabalhar a parte da introdução e da revisão de literatura, tá? Que é a primeira parte que a gente vai trabalhar. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês antes de terminar é em relação às normas da ABNT. Eu coloquei aqui no CIGA, no nosso encontro passado, então aqui, ó, né, na aula de hoje aqui, ó, tá disponível as normas da ABNT. Então, aqui eu tenho as normas da ABNT para fazer resumo, as normas da ABNT para fazer citação, as normas da ABNT para fazer sumário,
as normas da ABNT para fazer os trabalhos acadêmicos, que é a questão de capa, contra capa, o que vai no trabalho, e as normas da ABNT para referência. Tá? E aqui tem uma aula de normas da ABNT, não é uma aula minha, é uma aula da própria ABNT, se vocês quiserem, podem entrar. O que acontece aqui nessas normas? Essas normas aqui são as normas que a gente vai utilizar para fazer o nosso trabalho, para fazer o nosso projeto. Tá? Então, é interessante que vocês deem uma olhada sobre as normas de citação e as normas de referência. Tá? Porque aqui mostra como que se faz uma citação nas normas da ABNT e como se faz uma referência nas normas da ABNT. Tá? Então, assim, as coisas que são exigidas lá, o formato como é exigido, não são coisas que eu invento, que eu tiro da minha cabeça, tá? São coisas que estão aqui na norma. Então, aqui na norma de citação, por exemplo, vou abrir aqui. Ó, aqui a norma de citações, norma da ABNT. Então, aqui na norma de citação, ela vai definir o que é uma citação direta e indireta, tá vendo? E aí, ele vai mostrar, vai ensinar como é que você faz a citação. Então, aqui, ó, a citação pode aparecer no texto ou na roda, em nota de rodapé. Tá? Aí ele vai te mostrar como é que você vai apresentar essa citação. Então, vejam, o exemplo aqui, ó, eu posso apresentar no final da frase, o nome do autor e o ano, ou eu posso fazer uma citação direta, tá? Como que eu sei que é direta? Ó, tá entre parênteses. Foi copiado igualzinho estava escrito. E aí colocar fora da frase o autor, o ano da publicação e a página que eu retirei. Tá? Então, aqui está mostrando exemplos de como fazer essa citação. Tá? Tanto a citação direta como a citação indireta. Tá? Vejam aí, tá? Dá os exemplos. Tá? Depois a gente vai ver isso aqui mais para frente, mas é interessante que vocês deem uma olhada, né, da onde que eu estou tirando essas regras. Ah, eu não estou inventando essas regras têm aqui. Tá? Então, estão as citações como elas são indicadas. Ó. Como é que eu uso? Qual que é o jeito correto de eu usar? Então, está mostrando aqui os exemplos. Se eu tenho 2 nomes iguais, como é que eu escrevo? Como é que eu faço? Tá? Então, tem aqui alguma dessas normas que vocês vão utilizar e que, às vezes, acabam que desconhecem, aí está já escrevendo alguma coisa e está escrevendo errado. Deixa eu ver se aqui aparece mais algum outro tipo de citação. Ou aqui as notas explicativas. Tá? Essa primeira parte mesmo aqui que fala sobre citação. Tá? Então, é essas normas aqui que a gente vai utilizar. Então, eu não invento isso da minha cabeça, nem faço isso porque eu sou ruim ou porque eu quero que vocês façam desse jeito, tá? Não, é porque tem essas normas que a gente vai seguir. Então, se tem alguma dúvida da maneira como é só vir aqui e olhar na norma, tá? Então, já está disponível essas normas aqui para vocês. Ok? E outra coisa, relembrando que o modelo do TCC está aqui, ó. Manual projeto do TCC. Oh, gente, não está compartilhando, que boca aberta. Estou me olhando aqui no celular e não estou compartilhando. Aqui, ó, o manual tá aqui, ó, bem no início da disciplina, tá? Ó, botei bem aqui em cima, que é para todo mundo ver. Então, entrei numa propaganda. Aqui. Tá vendo? Tá bem aqui, ó, manual do projeto do TCC da curso de enfermagem. Tá aqui como que vocês vão entregar esse manual. Então, quem não sabe o que vai colocar lá no cronograma,
Ah, eu não sei o que eu tenho que colocar no cronograma, porque eu não sei o que eu vou fazer desse projeto. Vai fazer o quê? Vem aqui nesse manual. Espera aí que eu vou compartilhar ele com vocês. Vem aqui no manual. Aqui no manual já está, ó, já está colocado aqui o modelo da capa, o modelo da contracapa, o modelo do resumo, a lista de tabela, a lista de figura, a lista de abreviação, o sumário, a introdução, o que tem que colocar na introdução. Então, é os itens que Tá precisam. aparecendo para vocês aí? Para mim tá tudo preto. Para mim também tá tudo preto. Espera aí. No meu celular também, aqui tá tudo preto. Agora foi. Tá? Vou começar de novo, então. Ó. Então, aqui já tá o modelo, ó, da capa, da contracapa, do resumo, da lista de tabela, da lista de figura, da lista de abreviatura, o sumário. Aí tá aqui, ó, a introdução. Então, o que eu vou ter que fazer nesse TCC? Você vai fazer introdução, você vai fazer problema, tá? Que é uma pergunta. Você vai fazer as hipóteses, você vai fazer a justificativa, você vai fazer os objetivos, tanto geral como específico. Você vai fazer o referencial teórico. Você vai fazer a metodologia. Você vai fazer os resultados esperados. Você vai fazer o cronograma das atividades. E também o orçamento do seu projeto. E, para finalizar, as referências bibliográficas. Tá? E aqui vem os anexos e os apêndices, se precisar. Tá? Então, eu não sei o que eu tenho que fazer no projeto. Tá aqui. É isso que você vai fazer, esses numerozinhos que estão aqui. Você vai fazer, não aqui no sumário, é o que está aqui embaixo. Ó. Número 1, introdução. 2, problema. 3, hipótese. 4, justificativa. 5, objetivo. 6, referencial teórico. 7, metodologia. 8, resultado esperado. 9, cronograma. 10, orçamento e as referências bibliográficas. Tá? Então, quem não sabe ainda os itens do projeto, agora está sabendo. São esses os itens que todos têm que fazer. Vão entregar dessa maneira lá no final na sua banca. Tá? É esses itens que tem que ter no projeto. Não importa o tipo de projeto, tem que ter todos esses itens. Certo? Perguntas? Não? Tudo Não. bem? Então, em relação àquela carta de ajuste de tema e do fichamento, estamos resolvidos? Tudo certo, prof. Então, beleza. Então, a gente encerra por hoje. Na semana que vem, a gente vai ver o que coloca na introdução, o que coloca no referencial teórico e falar um pouquinho sobre a questão das citações e das referências. Tá bom? Certo? Ok. Professora, eu estou com uma dúvida. Pode perguntar. Sobre datas. Eu também. As qualificações ficaram do dia 5 até o dia 21 do 7. Pode começar dia 20, pode começar dia 1º do 7, sem problema, se a sua orientadora autorizar, e vão até o dia 27 do 7. 27 do 7. Mudou o cronograma e eu não atualizei aqui no sistema, porque o colegiado não respondeu ainda. E a entrega dos resultados de autenticidade, da versão final do projeto encadernado e da carta de preposição da banca. Tá, esse material aí é dividido. A carta de preposição da banca e o projeto para a banca
tem que entregar 10 dias antes da tua defesa. Então, depende quando que é a tua defesa. Defesa, gente, é a qualificação do projeto, tá? Se você marcar a sua qualificação para o dia 20/7, você tem que me entregar até dia 10/7 a carta de preposição e o trabalho. Tá? O trabalho para a banca. Você tem que entregar para a banca 10 dias antes da defesa, da qualificação. Aí, a questão do plágio, do trabalho completo para a professora de TCC e das avaliações da banca é na última semana de aula. Tá? É depois que você defendeu. Então, a senhora lembra a data, mais ou menos? Pelo menos a inicial? Deixa eu ver, peraí. Enquanto isso, vou fazer uma pergunta, professora. Em relação às datas para as qualificações, a gente já pode escolher desde já uma data para não chegar, talvez, no dia e ter uma sobrecarga naquele dia? Não, porque as bancas depende de quem é os professores da banca, né? Porque eu não participo de todas as qualificações, tá, gente? A minha nota, eu não participo das qualificações. Então, essa data de qualificação ela é ajustada só entre eu e a minha banca? Exatamente. Só que aí você vai divulgar para os colegas assistirem, porque vocês têm que assistir 2 qualificações. Entendo. 2 colegas. Mas assim, então não tem problema. Não tá tem ok, problema, então. Não tem problema. Tá, porque beleza. as bancas são diferentes, não tem problema. Vitória, o prazo máximo para entregar para mim a carta de preposição da banca, o verificador de plágio e a entrega do projeto, o prazo máximo é dia 21/7. Porque 21/7 vai dar 10 dias antes da data final do semestre, né? Então tá bom. Então eu tinha colocado certo. Então, o prazo final para entregar para mim é 10 dias antes da última defesa. Então, se a última defesa vai ser no dia 28/7, tem que me entregar até 21/7. Ok. Professora... É 29h30, é sábado e domingo. Tá. Ai, meu Deus, fugiu agora a pergunta. Mas tá bom. Daqui a pouco eu lembro. Depois me lembra, pode mandar pelo WhatsApp, sem problema. Tá? Porque a questão é assim, as cartas de preposição eu tenho que ter antes da banca. Né? Lembrei. Tudo antes. A minha professora estava perguntando, a professora Rosane, se pode ser 4. Ela seria ela como orientadora, né? A co-orientadora e mais 2. É isso mesmo. Pode, né? Pode ser. É só esses 4 mesmo, não precisa mais do que isso. Tá, ok. Se não tiver co-orientador, é só 3. Ok. Não, mas eu tenho. Então, beleza. Então, é 4. Tá. E para os outros também, tá? O orientador e o co-orientador, e aí mais 2 convidados. Esses 2 convidados, de preferência, um deles ser da Unemat, tá? O outro pode ser de fora. Mas pelo menos um ser da Unemat. Tipo um aluno que queira assistir? Não, ser professor, a banca. Ah, tá. A banca tem que ser um professor da Unemat, tudo bem se for um de fora, mas tudo bem. Não tem sentido também chamar uma pessoa que não... Que aí tem a gente... É porque às vezes tem outra formação, aí aprendeu outra coisa, aí acha que TCC é outra coisa, então dá umas complicações. Então, para não ter complicação, é o orientador, o co-orientador, quem tiver, e 2 outros profissionais. Sendo que um desses 2 tem que ser da Unemat. E pode ser professor de qualquer área, né? Pode ser de qualquer área, desde que tenha a ver com o seu projeto. Uai, como assim? Assim, por exemplo, alguém aí vai trabalhar sobre o ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, pode ser um professor do direito, sem problema, porque tem a ver com o tema. Por exemplo, alguém vai trabalhar fator ambiental. Pode ser alguém da biologia, sem problema. No meu caso, que vou trabalhar processo de enfermagem e saúde da criança, aí eu tenho que... Minha orientadora, a professora Carolina, a Bianca, minha co, provavelmente a professora Antônia, que é de saúde da criança. Aí eu devo chamar alguém de processo de enfermagem, sei lá. Isso. Ou alguém que as suas orientadoras
queiram, né? Geralmente, quem monta a banca, gente, é o orientador, tá? Graças a Deus. Porque o orientador, ele já tem ali a equipe mais ou menos de estudo dele, já conhece quem é que trabalha o tema ou não. Só que precisa sempre ver a disponibilidade, então tem que ver isso. Mas pode ser professor de qualquer área. Tem pessoal, pode ser professor da física, pode ser professor da medicina, sem problema, tá? Pode ser qualquer área, desde que tenha ligado ao seu projeto. Você não pode, por exemplo, estar estudando o processo de enfermagem e você vai chamar um médico para sua banca. Não tem sentido, né? Porque médico não estuda processo de enfermagem. Quem estuda processo de enfermagem é só enfermeiro. Tá certo. Então não tem sentido. Agora, se alguém vai trabalhar aí, por exemplo, atividade física, aí é interessante até chamar um professor da educação física. Né? Então, assim, é sugestão, tá, gente? Mas aí vocês vê com o orientador de vocês que tem que ter essa relação. Não pode ter uma coisa nada a ver. Que aí não faz sentido. Certo? Tá? Mas não se preocupem agora com a banca. Tenham calma que ainda temos um tempo para produzir esse projeto. Preocupem agora em procurar material para vocês ficarem craque no assunto de vocês, tá? Então, semana que vem a gente se encontra de novo às 3h30, ok? Ok, professora, obrigada. Tenha um excelente resto do dia. Nada, imagina. E depois eu vou ver se eu encontro um material que eu trabalhei no semestre passado, vou disponibilizar lá para vocês no YouTube também, já que eu estou muito youtuber agora que a Vitória está me... Como que fala quando está me dando... Deixa like lá para mim, tá? Vou começar a pedir like. Divulgando. Deixa um like. Tá assessorando, professora. Tá me assessorando, tá me botando lá no hype, né? Tá me Sayana Tube. Tá me hypando para me ficar lá nos cabeças do YouTube. Quando a senhora estiver ganhando 20 mil reais do YouTube, a senhora vai ver. Vou lembrar da assessoria. Dá um like lá. Tá, pessoal? Mas eu vou ver se eu acho mesmo material que tem. São vídeos curtinhos que eu fiz quando o pessoal estava na pandemia e estava com dificuldade em relação... O que colocar na introdução? O que colocar no objetivo? Então, eu fiz pequenos vídeos. Eu vou ver se eu consigo compartilhar ainda essa semana com vocês, já para ir ajudando aí quem quiser dar uma adiantada, tá? Mas a gente se encontra semana que vem para trabalhar a parte da introdução e do referencial teórico, tá bom? Até semana que vem. Boa tarde para vocês todos. E a gente se encontra mais para frente. Qualquer coisa, manda o WhatsApp. Boa tarde, professora. Obrigada. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, professora. Tchau, garotas e garotos. Tchau, professora. Tchau, tchau.